Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o nosso podcast, o Mesa de 5. Para você que não tem tempo de acompanhar as notícias nos dias de semana e agora a gente vai passar um resumão geral para você. Para você que tem a vida corrida, para você que não consegue acompanhar as notícias nos dias de semana, a gente vai fazer um resumão e agora eu tô acompanhado com meus queridos amigos. Pode falar um pouquinho sobre vocês e... Eu sou Samuel Cândido e estou com os meus queridos colegas. Pode se apresentar, pessoal. Meu nome é Gabriel Afonso, estamos no quinto semestre de jornalismo e boa noite. Boa noite, eu sou o Francisco Ilha, mais conhecido aí popularmente como Chicão, entendeu? E hoje eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre esporte, quinto semestre de jornalismo. Bora pra cima, galera. Eu me chamo Fernando Barreto, pros mais íntimos. Barretinho. E também tô com essa turma aí no quinto semestre de jornalismo. Só quero agradecer a companhia de vocês. E Boa ele noite. parece o Boulos, hein? Nunca se esqueça disso. Só parece. Os ideais são o mesmo. Não, só parece. Bom, eu sou a Ellen, a única menina do grupo, né? E tô aqui pra falar de educação com vocês. E Tem dois São vamos que Paulinos no vamos. grupo. Nem E tão uma menino corintiana. assim, né? Mas beleza, vamos aí. Primeiro assunto da noite. Calma, acelerou. Você acelerou, rapaz. Primeiro assunto da noite não. Pra começar uma semana boa, faz uma frase do dia. A frase do dia que resume o dia É mesmo? Verdade? Não sabia disso, não. Então, eu não pensei exatamente numa frase. Acho que Essa é a intenção. Acho que a frase é: persista em cima dos seus sonhos e acredite sempre que tudo dará certo. Ó, salva de Menino palmas pra inspirado. Ele tá me tá inspirei. lendo Diário de um Banana pra fazer essas frases, entendeu? Vamos lá, vamos começar com o assunto então que tá em alta na semana e todo mundo só fala disso. alta hoje, e né? Hoje, hoje, né? E pra sempre. Vamos falar um pouco porque- sobre esporte. Comenta aí, ô Francisco, um pouco sobre as notícias da semana ou do dia que ocorreu sobre esporte na área. Na semana. Na semana. Vamos pro que interessa, a gente vai falar um pouquinho sobre a Champions. Cara, que campeonato maravilhoso. Eu amo o futebol. Eu acho que meus amigos que estão aqui compartilham da mesma opinião, né? Porque maravilhoso, maravilhoso. Essa semifinal, eu nunca assisti algo tão empolgante como eu assisti entre Liverpool e Barcelona e entre Ajax e Tottenham. Viradas históricas. Não, históricas, mitológicas, e tudo que você pode descrever, eu acho que todas as palavras não são capazes de descrever o que aconteceu. Né? Primeiro, a gente teve o Barcelona, né, fazendo 3-0 no Camp Nou, e no jogo de volta no Anfield, eles conseguiram tomar 2 gols pro Origi e 2 gols pro Hinaldo. Eu acho que eles deveriam ser banidos 10 anos da Liga dos Campeões. Porque, cara, eu vou falar pra você, Origi é reserva do Sturridge, que é reserva do Firmino. Mas o importante é passar pra final. E a gente vai ter uma final inglesa aí, né? E aí, Gabriel, o que você acha desses Eu acho que placares aí? o mais engraçado nisso tudo é que a final ela vai ser num estádio espanhol, né? E são dois times ingleses. Verdade, Isso meio que quebra a hegemonia, né? Não vi a hegemonia quebrada, mas tudo bem. Só pra completar o que eu queria falar, é uma crítica que na verdade eu tenho há um bom tempo, assim. Eu acho que eu já cheguei a comentar com vocês que eu não consigo, assim, sentir prestígio, apesar de eu ser torcedor de um clube brasileiro, e eu não vou falar porque eu sou um jornalista e eu tenho que manter a ética jornalística de não falar. Eu sinto muita raiva quando eu vejo um excelente jogo como foi ontem, Liverpool e Barcelona, com os dois clubes, mais o Liverpool buscando resultado, enquanto hoje também o Tottenham buscando resultado, o Ajax buscando resultado mesmo já tendo a vantagem, certo? E a gente vem para uma Libertadores quando a gente tem clubes que venceram por 1-0 o primeiro jogo e no segundo ficam numa retranca, uma retranca que não leva a nada, certo? E aí fica aquele jogo monótono que até quem tá no estádio quer dormir, entendeu? Não, É ridículo. O pior que o que acontece, você vê, o Ajax ganhou de 1-0 na casa do Tottenham e veio pra Holanda e no primeiro minuto de jogo eles já estavam 5 minutos. com 7 caras no ataque. Isso é impressionante. Eles não seguram, né? Eles não dão. Eu sou São Paulino de mais nada, né? Então vou falar. Eles não têm o Carille como técnico. Essa é a verdade, né? Nossa. Eles têm o Ajax. Ele tem um técnico jovem, promessa, do outro lado tem nada menos, nada mais do que o Pochettino, que é um excelente técnico consagrado. E fica evidente que são muitos gols. É totalmente diferente de campeonatos brasileiros.
hoje temos 5 gols em uma partida, enquanto uma partida de Libertadores a gente vê 2-0, 1-0, são resultados frios. 1-0 e pra eles comemorado como goleada, né? Isso que é engraçado. Pra você ter uma ideia, a gente teve o jogo do Brasileirão, Grêmio e Fluminense. Pra mim, até agora, o melhor jogo do Campeonato Brasileiro, 5-4. Ó, só pra completar, qual foi o melhor, Flamengo e Santos ou Grêmio e Fluminense? Cara, a gente vai precisar depois avaliar um pouco melhor, porque de um lado tinha nada menos, nada mais do que Ronaldinho. E Neymar. Ronaldinho, pra mim, o melhor jogador que eu vi em atuação, né? Eu sou novo, mas pra mim é o melhor. Melhor do que Cristiano Ronaldo e Messi, e não tô nem aí pra o que vão falar, né? Mas o Ronaldinho, pra mim, deu o show naquela partida e o Neymar fez o gol que E, em levou minha o Puskas, opinião, né? sua melhor fase, né? Hoje a gente não vê Exatamente. esse futebol que ele jogava antigamente. Quem? O Neymar, né? Só vê soco que ele dá nos outros Ele trocou de jogadores. esporte, ele saiu do futebol, tá... Foi, boxe. MMA. É MMA, entendeu? Vamos voltar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho. Vamos Já voltando nesse assunto do Ajax e do Liverpool, quais são suas apostas? Cara, eu tô apostando no Liverpool, principalmente porque... Calma aí. Ajax não. Quem Não é passou Ajax? foi o Tottenham. Opa, Nossa, Porque eu o tô Tottenham- viajando, ó, nem E o reparei. o rapaz Um acrescentou. hat-trick do Lucas, né? Claro, cria da minha base, né? Da Diga-se de passagem, jogador Cria- do nosso tricolor paulista. Cria de Cotia, né? Que tinha também David Neres do outro lado, não jogou, mas beleza. O Tite tava lá, hein? O O Tite Tite tava lá. E eu acho uma injustiça o Lucas não ser convocado para a seleção. Espero que ele esteja nessa Copa América, porque ele tá apresentando um bom futebol. E respondendo a pergunta Vamos lá, do então. Samuel... Vou fazer a pergunta novamente. Tá, responde. Quem Que a gente pode do foco quem- demais. Né? É complicado. Quem vocês estão apostando? Vai lá, Liverpool. Fala o placar aí, O vai. Tottenham. Deixa eu concluir, então. Agora eu falei certo. Eu tô apostando no Liverpool, principalmente porque o Salah, que é o grande craque desse clube aí do time inglês aí. Os dois são ingleses. Então é o time do norte da Inglaterra, que é o Liverpool. Sim. O Salah, se ele quiser, ele joga. Que acabou não Que- jogando que hoje, acabou né, não jogando, devido a uma Sim, conclusão que sim. ele teve no jogo do campeonato inglês. Mas tendo Salah, tendo Firmino e Mané, acho que assim, o Tottenham não segura, não vai segurar. Quem você... Agora Então, uma pergunta não, aqui não, pra gente não, colocar... Não, pra gente colocar um... Ah. Já que você tava falando do Salah, quem é mais decisivo? Salah ou Kane? Salah. Acredito que Salah também. Dado Salah- que Kane tem ficado, querendo ou não, devido a contusões, mais no banco do que em campo, né? Se ele jogar, então mesmo ele jogando, você acha que o Salah é mais decisivo? Então, só pra concluir o raciocínio, vai dar Liverpool, não só vai dar, mas como eu também tô torcendo pelo Liverpool, tanto pelo que apresentou tanto nessa Nossa, semifinal, maravilhoso, quanto maravilhoso. no campeonato inteiro, quanto no campeonato em inglês, e também porque o Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, merece esse título. Merece. Um dos melhores técnicos atualmente. Pra mim vai dar Liverpool também. O placar do jogo, 2-1. 2-1 Liverpool. Um gol do Salah e um gol do... Vocês vão me chamar de louco, mas um gol do Robertson. Certo. Então é isso. E falando em futebol, como tá o Cartola? Eu não tô jogando cartola esse ano. Por que você não tá jogando desistiu? cartola esse ano? Eu Desistiu. sou ruim. Você tá mais pipoqueiro que o Messi na semifinal. Vai, continua aí. Inacreditável. Vou ser bem sincero, eu também não estava no começo, perdi 2 rodadas, mas voltei forte, com o time fazendo 100 pontos na terceira rodada. Eu comecei desde o começo. Escalei meu time, tirei 84 na primeira, 88 na segunda, meu time valorizou, 130 cartoletas. E essa rodada eu vou falar pra você, só o meu ataque vale 60 cartoletas. Eu acredito que o Cartola vem crescendo muito. É ótimo para quem não entende muito de futebol, quer Tipo conhecer eu. mais sobre jogadores. Teve um amigo nosso aí que tentou acompanhar, né? Tentei acompanhar e errei o nome do time na final agora. Mas tá bom, né? O importante é tentar, né? Tudo certo. Até a Ellen tá aqui falando do esporte com nós, então tá tudo certo. Ellen, Fala no Liverpool mu- ela tá falando ou muito. Tottenham? Claro, eu entendo tudo Liverpool ou de futebol. Tottenham, Ellen? A única coisa que eu sei que foram os ingleses que criaram as primeiras regras do futebol e agora dois times ingleses estão resgatando suas tradições. Então por Fica que a você minha tá falando contribuição como de se futebol estivesse aí. fazendo um comentário? ela né? entende. Palmas ela pra entende. ela, Palmas pra pessoal. Ellen, rapidinho, Liverpool ou Tottenham? Liverpool. Quanto? Acho que 2-0, não aposto muita coisa não. Eu ia perguntar gol de quem, mas talvez, né? Eu vou ficar sem dar a minha opinião, acredito que são 2 times fortes. Vou Não, ficar não, em cima do muro. Não. Né? Você tá em cima do muro. Tá... Beleza, vai.
Vamos parar um pouquinho de futebol, vamos falar um pouco sobre entretenimento? Vamos. Bora. Vai lá, Gabriel. Vamos começar falando sobre um Vamos pouco. começar aqui falando sobre a Disney, que anunciou datas de filmes até 2027, com 3 novos Star Wars e um atraso da franquia Avatar. Avatar existe ainda? Não, Desde 2009 10 que eu não anos, assisto 10 um anos. filme do Avatar. Acho que o o grande único. destaque mesmo disso tudo é que todos os filmes do Star Wars acabaram ficando para um ano depois do que eles já haviam dito. Isso acaba atrasando e os fãs ficam com uma excitação maior, né? Quantos filmes são? Você saberia me dizer? E nessa trilogia, quadrilogia que troca, fica difícil de dizer a realidade. Vocês gostam de Star Wars? Eu tentei sou assistir, eu apaixonado. assisti os primeiros, mas não E consegui tá uma acompanhar. expectativa muito grande, né? Porque os diretores são os mesmos que dirigem Game of Thrones, que é uma série muito premiada. Ela tem então, que jogar Game of Thrones, né? Se lógico, não jogar com Game of certeza, a Thrones, melhor né? série. Ó, tô esperando o E domingo, ela está tô certíssima. ansiosa. Não, e pra Domingo você- agora temos eu vou o penúltimo Não contar uma episódio. história. percam Eu vou contar uma domingo história. às 10 horas na HBO. É, a propaganda. Eles estão te Lógico. Paga pagando nós. quanto? Eles estão te pagando quanto? Coisa boa a gente anuncia sempre. Tá bom, então. Depois você vai lá no BK pagar um lanche pra galera toda. OBH, vai passar no OBH. Paga nós. Mas Botar o vamos foco, pessoal. voltando. Ainda nessa notícia, a Marvel, ela que concluiu seus 22 filmes com o Endgame, Vingadores Endgame, com uma eletrizante finalização Mil dessa perdões, não saga, assisti ainda. Não ainda fala, não traz fala no 8 final, não fala novas no final. produções, sem spoilers, até 2022. Obrigado. Quais produções? Destas produções, nós teremos muitos filmes que estão Não. sem nome. Estão sem nome. Isso Da hora, acaba... hein? É muito bom, é interessantíssimo isso daí. Não, mas é estratégia. É Marvel, ela né? Ó, tá. eu sei que tem Homem-Aranha agora em julho. Tem Viúva Negra em 2020 confirmado. Pantera Negra 2. Doutor Estranho 2, eu sei que vai ter também. Guardiões da Galáxia 3 com... Quase dei um spoiler. Oh. Eu vou explicar Talvez um Notícias. Deus. Vamos Talvez deixar um no Deus. ar. O especialista é o Gabriel, mas os filmes não tem Rapaz. nome, entendeu? Porque ainda tá junto com Os o Thanos filmes lá na não joia tem dele, nome. lá na manopla. lá. Esquecemos o plural em casa. Mas ok. Perdoa Vamos a seguir gente, agora Cersei. para um outro tema. Cersei, alô, Cersei. Esse é um pouco mais sério. Vamos parar um pouco com essa balbúrdia, ok? Vamos lá. Nesse tema um pouco mais sério, após 3 anos de obras, o projeto de restauração e reconstrução do Museu da Língua Portuguesa na Estação da Luz, região central de São Paulo, entra na reta final dentro do cronograma planejado. O prazo para a entrega do edifício reconstruído, com melhorias nas instalações e nos protocolos de segurança, é dia 31 de outubro. Só relembrando que o museu, ele sofreu incêndio em 2015, no dia 21 de dezembro, que atingiu grande parte do acervo e além disso levou à morte de um bombeiro por parada cardíaca enquanto ele atuava no apagar do fogo. Bom, esperamos que essa obra seja entregue, né? Porque o Museu do Ipiranga está desde 2013 sem funcionar e estamos esperando que um dia ele volte a reabrir, né? Porque a história, digamos, não é muito valorizada e não é prioridade nesse país. É uma nova tendência, uma- né, de arte, né? Os museus tá tudo pegando fogo. Então, teve o do Rio de Janeiro agora. Portuguesa, Notre Dame. Notre Dame também agora. Engraçado que em Notre Dame eles financiaram lá, né? Os caras lá deram dinheiro Os pra brasileiros tentaram poder... reconstruir o E de aqui Notre eles Dame não, e aqui né? eles Eu acho isso muito engraçado. E pegando o gancho do Fernando, Isso. o nosso patrocinador master dessa reconstrução é a companhia energética EDP. E o governo federal, ele participa por meio da Lei de Incentivo à Cultura, que é Parabéns, algo muito EDP. importante. Vai ter que devolver esse dinheiro pra IDP? Não, ela é patrocinadora apenas. sem Parabéns, devoluções. EDP. Porque ela é uma companhia de luz patrocinando um museu que fica na luz. Muito Badum. bom, muito bom. Parabéns. Temos uma comediante aqui, ó, faz parte da cultura. Foi demais. E para finalizar, a inauguração ela está prevista para o primeiro semestre de 2020. E em outubro será anunciado a organização social que irá gerir o museu. Seu custo total de projeto, incluindo o seguro, que agora temos um seguro, foi de Estamos seguros. 80,9 milhões. Agora não Será? pega fogo mais. Será? Ô, Gabriel, só uma pergunta. Você falou que a previsão de conclusão é quando? 2020? Isso mesmo. Vai finalizar em 2020 mesmo? Ou Vamos vai ser rezar as pra obras do isso. metrô do Geraldo Alckmin, Pode do Dória? ser que termine, né? Mas vai ter Mas superfaturamento. vamos ficar na ideia de finalização. E agora vamos para Endgame. É isso?
Vingadores Que Endgame se Endgame? torna Ah, a não vai estreia falar com sobre melhor bilheteria na história. Estreia. Estamos Oh. falando de Vamos deixar estreia e estreia. bilheteria. Não Até é a maior porque bilheteria Eu da acho maior história. bilheteria. Não, eu vou falar pra você, eu acho uma injustiça isso daí. Por quê? Porque o melhor filme com a maior bilheteria é Edir Macedo. Nossa. Ótimo esse filme. Temos Não uma vamos falar grande nada. piada entre nós. Obrigado, Nossa, Francisco. Thiago Ventura Não, é não, filho de ele Ele só pastor. tá tentando conseguir um estágio, gente. Pelo amor de Deus. Alô, Record? Me nota. E a realidade é que esse filme, ele tem mais de 3 horas de duração, obrigando os cinemas a colocarem uma sessão a menos por dia. E mesmo assim, ele ainda alcançou uma bilheteria astronômica de 4,4 bilhões. Tá mais longo que Senhor dos Anéis, né? Puta. Bem mais longo. Nessa mudança e nessa finalização da Marvel, ele acabou superando todos os outros filmes. E no primeiro fim de semana ele conseguiu alcançar 2 bilhões. Apenas no primeiro fim de semana, ok? Tem lá em casa guardado esse dinheiro. Os fãs eles ficaram tão alucinados com isso que eles foram votar na Rotten Tomatoes e 96% de aprovação o filme teve e 9,1 no IMD. Ele fala inglês, gente, você viu? Ó, Bilíngue. É que ele é daquele tipo de pessoa que assiste o filme legendado. Não, mas assistir o filme legendado tem Referências. suas vantagens. Inclusive, nesse Endgame aí, teve muita vantagem, porque, por exemplo, teve lá uma fala da filha do Tony Stark, que eu não sei dar spoiler. Oh, meu Deus do céu, Ela eu fala não uma coisa que na assisti. tradução ficou, assim, ridículo. Só uma pergunta, você assistiu o legendado? Calma aí, deixa ele terminar de Sim. falar. Você assistiu o legendado? Mas tem Parabéns. filme que o dublagem fica muito melhor. A dublagem. Porque, por exemplo, o Deadpool 2, se você pegar ele legendado e ele dublado, a dublagem que foi feita pro Brasil, ela colocou características da nossa nacionalidade. Ele colocou informações de pessoas que... Por exemplo, ele acho que a maioria já assistiu, mas ele cita uma brincadeira com o Roberto Justus e na Verdade, parte verdade. dublagem, na legendado é com do pessoal, um pessoal americano. Então, ele meio que ele joga Ele pra... alterna. Sim, ele coloca a nacionalidade no filme, que apesar de não ser gravado aqui, ele tenta colocar mais próximo do pessoal. Aqui o dublado é do Roberto Justus, lá nos Estados Unidos é do Trump. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia. Adorei. Vamos falar um pouquinho sobre as principais novidades. O Android ele veio com o Android Q. Ele foi anunciado num evento... Android Q. É uma bela piada, Tipo mas foi. Shakira, né? Quê? Ele foi apresentado no evento de desenvolvedores do Google. E foram empregados dentro de várias funções a inteligência artificial na máquina. Dentro dessas funções de inteligência artificial, há decisões de simulando o raciocínio do humano na capacidade do próprio celular. Tipo como o Waze ele faz, de perceber que a rota está muito cheia, está com trânsito, ele tenta mudar essa rota para você. Foram englobado isso na aprendizagem da máquina, que ele vai aprender novos dados já coletados e identificar padrões de tomada de decisões. E também foi colocado um conceito que amplia e emprega nas melhorias do reconhecimento de comandos de voz. O Android ele recebeu vários recursos que contam com o que há de mais atual dentro desse mercado. É interessante isso de uma inteligência artificial, pois um amante da Apple, como eu, Ai, meu fica Deus. pensando na Siri. Fanboy. E a Siri ela ainda peca em muitas coisas que a Samsung está pegando essa vertente e conseguindo melhorar. A moda agora é Xiaomi, ou Xiaomi, não sei como fala. Eu sou Xiaomi, sou fã da Bom, Xiaomi. deveriam ter um aplicativo que informava onde você vai ser assaltado, né? Aí o Gabriel não correria mais esse risco, né? Alô, Itaquá. Esses roubos não Triste ocorrem. realidade. Tuba. E esses roubos aí não ocorrem só no pessoal. Vamos falar também de uma outra notícia que aí tá nessa semana, que é os roubos e fraudes de criptomoeda. Isso é cabuloso, sabia que era possível. Tem muita gente acha que nesse mercado ainda não existe essas situações, mas no primeiro trimestre já foram 1,2 bilhões de roubos nessa Dólares, né? Em dólares. roubos, 70% registrado. Toda essa perda aí foi eu que investi, viu? O roubo de moedas digitais é gerado por golpes e totalizou 356 milhões, enquanto as perdas decorrentes de fraudes e fundos falsos desviados atingiram cerca de 851 milhões de dólares.
A regulamentação ainda são poucos aplicadas, por isso que ocorre essas fraudes, essas coisas erradas dentro desse mercado. Os Estados Unidos, ele quase não tem norma, e isso, com a sua ganância, leva com que eles acabam sendo o mais atingido nessa questão. Eu acredito que tenha mais esses roubos, pois a criptomoeda ela ainda necessita de um código, uma lei que regulamente e diga o que deve ser feito ou não, né? Sim, sim. Apesar de ela ser nova, e muitos mercados estão investindo tanto na compra quanto na negociação, tipo, você pagar um almoço com criptomoeda, ela é meio que uma desconfiança da minha parte, não sei se vocês têm, de você não poder tocá-la. Então meio que você tem receio de investir ainda, porque você não sabe se isso vai realmente ficar pra você ou não vai ter retorno. Mas isso daí também aconteceu quando começou o cartão de crédito. As pessoas desconfiavam muito, principalmente compra online. No começo, ainda há pessoas que desconfiam muito, falam, não, eu vou comprar na internet, eu vou ser roubado, eu não vou ver meu dinheiro. E eu acho que a gente consegue conciliar isso de uma melhor forma, claro, desde que exista leis para regulamentar tudo isso daí. O Brasil, né, não tem um histórico muito bom depois do Collor, agora todo mundo tem medo do dinheiro que eles não conseguem tocar, né? Uma piada histórica aí pra vocês. Outra coisa que também está na área da tecnologia e na ciência também, que as redes sociais ela tem um efeito mínimo no bem-estar das pessoas que utilizam. Como muitos acham que postar uma foto no Instagram e receber muitas curtidas vai deixar você mais alegre, isso está errado. Tá mesmo, Os pesquisadores eles identificam que a família, amigos e vidas escolares têm um impacto bem maior no bem-estar pessoal. Por isso que eu não publico nada da minha vida nas redes sociais. Eu vejo muito isso. Ele publica política assim, gente. Não, Eu vejo muito isso pelo meu irmão de 16 anos, que passa 24 horas em redes sociais, Você não. mas eu não. Não. Trabalho. Né? Nada se publica. Trabalho, Você não trabalho. publica nada. Tá comendo Mas miojo na lá, publica foto do miojo. Mas na realidade, ele Não é é miojo, bem é mais Cup Noodles. influenciado pela escola. Por quê? Isso é questão pessoal. Pergunta Não pra vamos ele. não vamos entrar em detalhes. Dei minha opinião e fim. Ai. Você tem que acatar, entendeu? Considerando essa questão tipo de bem-estar, de acordo com a pesquisa publicada pela PNAS, concluiu que a maioria das ligações de satisfações não tem nada a ver com a rede social e apenas 1% tem a rede social faz influência dentro da pessoa. E eles falam que por isso não tem com que se preocupar dos jovens ficar mexendo no celular, como o Gabriel citou, o irmão dele. Entretanto, na minha opinião, acho que isso deve ser medido ainda. E para finalizar, vamos falar sobre uma notícia que na tecnologia também tem fake news. Nessa semana surgiu uma suposta informação que o WhatsApp ele teria como chamar a atenção como havia no MSN, vocês lembram? Que você poderia chamar as pessoas Faz tremendo muito a tempo. tela e a pessoa ia perceber que você estava chamando. Tá querendo chamar a famosa crush? Vários contatos Aquela trocando. balançada na tela. Aquela cutucada. É tudo, tipo, surgiu esses boatos de que, de acordo o WhatsApp, na próxima atualização, iria liberar essa atualização pra você Na poder... próxima atualização ia ser liberada a atualização. Sim, Muito Vai ser Correto, liberado. correto. e você Atualizando. poderia chamar as pessoas quando ela não estivesse respondendo. Isso para algumas pessoas seria bom, mas para outras seria irritante. E tudo isso não passou de uma pegadinha feita pelo site de humor 8Satire, que depois ele fez uma réplica falando como se fosse verdade dos diversos assuntos que eles passaram sobre um desses, essa falsa notícia. Agora vamos puxar uma outra deixa, já que a gente falou um pouco também sobre a bem-estar, vamos falar um pouco sobre educação. Bom, na educação nós estamos no Titanic, né? Cada vez afundando mais. Então, para começar, o Dória nada agora... que o Titanic afundou. Mentira. Sério, você nunca assistiu? Eu assistia na sessão da tarde. Passou bastante. Enfim, o Dória agora estipulou que a partir de 2020 as crianças não terão mais 6 matérias e sim 7 matérias. As pessoas do 6º em diante, do ensino A fundamental sétima 2. matéria é como cabular as outras matérias. Então, né? Pois é. Se alguns alunos não aguentam ter 6, vão ter 7 agora, gente. Ó, cada dia é melhor pra vocês. Enfim, ele Ele não falou que matéria que é, né? Ele falou que vai ser algo mais na tecnologia, desenvolvimento profissional e pessoal. Mas
eles, como sempre, vai ter uma escola modelo, né? E as escolas das cidades do interior ficarão A ver concursos navios. de... Ela mora em se, Santa se já é Isabel. difícil vocês para as pessoas quererem ir para aula para assistir, agora escolher algo que, né, escolher uma matéria, você acha que vai dar certo isso daí, de escolher uma matéria? Então, se gente. fosse na minha época, eu escolheria só português, só história. Português Educação e matemática física, será educação reduzido física. o tempo, né? Será reduzido. Sim, cada matéria terá 5 minutos reduzido para compor essa 7ª matéria e acrescentará mais 15 minutos em permanência em sala de aula. Períodos né? na noite não terão essa alteração ainda. Sim, não. E aquela, né? O professor vai chegar, vai ser chamado e acabar a aula. Bye bye. Ó, na onde a história, isso aí é real. Eu moro na periferia de São Paulo, Zona Leste. E lá onde eu estudei tinha aula à noite também. Era EJA. E o pessoal assinava a lista de presença e os próprios alunos cortavam a energia da escola e todo mundo ia Vamos embora. contar uma- EJA, ensino de jovens e adultos. Vamos contar uma história também. Ô, Então, louco, olha só. acontecimento comigo que essa mudança de horário, quando ocorreu também, eu acho que eu tava na 6ª série e de 5 aulas foram para 6. E antes era 2 dias na semana que você tinha 2 aulas e a mais e as demais normais. E quando aconteceu isso, ninguém ficou sabendo. Então eu fui embora. E eu sempre fui considerado um nerd. É nada. No outro dia, eu Na estava frente da sua acompanhado cara. da diretora, falando por que eu tinha ido embora na última aula. O problema é que eu não sabia que ia ter a última aula. Então essa mudança de horário tem que, Congratulations. essa mudança de horário tem que ficar bem Clara, certa, bem bem clara clara. para as Mas vai pessoas. valer a partir de quando porque- é? 2020, né? 2020. É, não é esse ano ainda não, rapaziada. Ah, mas Um tá- pouco tá- distante, dá pra 6 não, meses aí. dá pra não sofrer ainda. Calma, estudantes. mas tá Vamos ver chegando, quais viu? professores eles vão colocar para dar aula, Antes né? de vocês sofrerem por isso, Pelo sofra amor- por Enem. Alô, pais, Valeu. alô, pais. O que vocês acham disso? Alô, alô, Enem? Alguém disse Enem? Neném? Então, gente, sobre o Enem de 2019, ele nos primeiros dias de inscrição, ele já registrou mais de 1 milhão de inscritos. Então, esse ano, se prepare, porque a concorrência vai ser enorme. Quanto? 1 milhão de inscritos. É, gente, Ninguém quer pagar mais faculdade, gente. É o segundo maior exame. pra Engraçado, entrar né? numa- Já entrando numa- no mundo da política. Ele corta. Calma, cortei até a mãe. porque ninguém quer pagar a faculdade, até porque o Enem ele é R$ 85 para você fazer a inscrição. É. Então quem não pediu a isenção vai ter que desembolsar um dinheirinho aí. Então, o Enem tá mais caro que fazer concurso público, gente. É inacreditável. Você paga pra não entrar. Pra quem não estudou, claro. Aquelas, né? Enfim, falando mais sobre a educação, recentemente foi anunciado o corte, né, das verbas das faculdades federais, que acabou sendo inicialmente eram para 3 faculdades e acaba agora abrangem todos os institutos, faculdades, hospitais federais. É algo que está deixando todo mundo de cabelo em pé, inclusive os estudantes, porque está afetando os mestrados, os doutorados. E estamos aqui desesperados também. Inclusive, teve protestos hoje, quando o então presidente foi fazer uma visita na escola militar, no colégio militar. Não onde ele gosta. Na onde ele gosta, né? Que, inclusive, não foi cortado verba, né? Lógico, ninguém corta verba de Porque colégio lá militar, eles né? mesmo Só pra- aumenta, né? na hora Essa da- é a realidade do Brasil É que na atual. verdade aqui lá eles são tão brutos, né? Que na hora da merenda eles mesmos vão caçar a merenda deles, entendeu? Aí eles não precisam. E o mais engraçado é que o argumento que ele utilizou foi que as escolas militares, elas têm um grande desempenho em provas, né? Estão no ranking das mais desenvolvidas. Isso é bacana, mas nós não podemos esquecer que as pessoas fazem prova para estar lá. Então já tem uma seleção, não é pegar qualquer aluno e fazer ele se desenvolver. É já pegar um aluno que passou numa prova e já está desenvolvido e continuar desenvolvendo. Então é bem mais fácil, né? Pois a gente? grande dificuldade está em desenvolver quem já não está bem. Pois é. Pegando fácil. É que assim, eu estudei também, estudei 3 anos e meio em colégio militar. E, cara, é que lá as coisas são muito mais rígidas. Revelações. Então, ou você aprende por bem, ou você aprende por mal. Não fala do ponto de vista de violência, mas se você não tirar, eu já vi Só uma bala na bunda. não, quase. Mas eu já vi amigos meus que foram pegos colando na prova de física e eles ficaram presos lá no quartel, entendeu? Pra quem não gosta de estudar, já pensou ficar preso na escola? Que delícia. Bom, e o corte nas universidades federais foram de 2,2 bilhões
E inicialmente ele falou que não ia mexer na educação básica, ele ia investir esse dinheiro na educação básica, né? Mas a educação básica teve um corte de 2,4 bilhões. Aí fica aquela questão, né? Cadê o dinheiro da educação? É, de outras áreas também, né? Não teríamos corte do nada. Temos esse rombo. Inclusive, as ETECs e os Centros de Desenvolvimento de Tecnologia também foram cortados, né? As únicas que não foram cortadas Esse foram as corte militares. em três universidades específicas, o UFF, a Universidade Federal de Brasília e o UFBA, né, a Universidade Federal da Bahia, foi solicitado pelo atual ministro da Educação do Jair Bolsonaro, o nome dele é Abraham Weintraub. Ele solicitou nessas três em específico porque ele disse que nessas é onde existem mais como que fala? Ideologias contrárias? Ideologias contrárias, onde os alunos mais questionam o governo, entendeu? Só que aí, como pegou mal, aí ele decidiu dividir ali com todas as outras universidades. É que nessas, e também na Unicamp recentemente, estavam servindo meio que de palanque político. Ao meu ver, não sei a opinião de vocês, eu não acho isso correto. Né? Se vai abrir político? Palanque político. Exemplo disso daí, recentemente a Unicamp levou a Manuela Dávila. Manuela Dávila discursou, né, implantou a filosofia dela e tchau. Na UFBA também. Se eu não me engano, foi na UFBA também que teve o debate entre o Haddad e o Boulos. Né? Ou seja, eu acho que você tem que dividir o tempo para os alunos. Tanto uma ideologia quanto outra. Mas ninguém é obrigado aí, não. Não, eles vão e eles Vai, abrem quem as quer. portas e são convidados. Mas por que convida um e não convida o outro? Quem disse que esse não é o meu convidou? debate. Isso daí já é provável. Vai Não lá, sabemos, não entrevistar lá, sabemos, vai não saber. sabemos. Sem Tá bom, briga, tá bom, vamos pessoal. lá. Vamos respirar. Bom, se ele cortou por ideologia ou não, isso fere a Constituição, porque na lei fala que, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, fala que eles têm responsabilidade de pagar esse valor para a União. Então, esse boicote não tem um valor legal. Então, é algo que fere a Constituição, e se eles estão representando um país, então eles têm que seguir as leis do país, né? Óbvio. Deixando claro, eu sou contra o corte de verbas para qualquer tipo de universidade. Pelo menos, né? Só acho que a gente precisa avaliar muito bem quem está lá dentro e quem está manipulando aqui fora também. Uma pergunta meio atrasada, mas sobre a educação é a questão do Enem. Então, já tá puxando no assunto de universidades, vamos puxar também. O Enem, ele vai sofrer mudanças com essa novo governo, esse novo governo. Uhum. Vocês imaginam como será a prova? Se vai ter alguma coisa diferente ou vai continuar a mesma? O Jair Bolsonaro falou que gostaria de fazer uma revisão, né, da prova antes da publicação. Tomara que ele faça a prova também e poste a nota depois, da hora. Continuando assim esse Mentira. assunto, vamos puxar então, já que já começou um debate Discussão político, política, né? vamos começar a falar sobre política um pouco. O que você tem pra gente aí, Fernando? Você tem... Bom, eu selecionei algumas notícias aqui, inclusive uma é de hoje mesmo, que é de uma nova crise que está Hoje, dia 8, 8 do de 5. maio. numa quarta-feira. Está se alastrando aí uma nova crise de governo. Que eu tô sem a minha folha aqui. Não, tô com a folha aqui. Uma nova crise no governo, onde o grande e excelentíssimo Olavo de Carvalho, filósofo auto-intitulado, mas é filósofo, Seu ídolo. mora em Virgínia, né, nos Estados Unidos, para quem não conhece, novamente teceu críticas contra a ala militar do governo, né, do Bolsonaro. Acho que o Francisco, que acompanha um pouco de política, consegue Sim. se lembrar disso. Há um tempo atrás o Olavo de Carvalho xingou o Hamilton Mourão, vice-presidente, xingou de idiota. E agora ele teceu críticas ao ministro da Segurança Institucional, assessor, na verdade, de Segurança Institucional, Vilas Boas, o ex-militar. Ele já foi, cadê aqui? O general Eduardo Vilas Boas foi criticado pelo Olavo de Carvalho, onde o Olavo disse o seguinte sobre ele. Vilas Boas acusou Olavo de Carvalho de ser o pivô de várias crises do governo, onde a fala seguinte de Eduardo: praticamente todas as crises que nós vivemos desde o presidente Bolsonaro assumiu tem a participação direta ou indireta do Olavo de Carvalho, que não contribui com nada. Temos tantas questões importantes e a gente fica dispersando energia com questões que absolutamente não contribuem para a solução dos problemas.
Não, então, eu queria só dar uma pequena opinião. Acho que é muito ruim esse tipo de atrito no governo, porque só separa mais. Em vez de eles se unirem para trabalhar em prol de uma questão mais objetiva para o país, eles ficam se dividindo. E, inclusive, o Bolsonaro deu uma declaração no seu Twitter antes de uma declaração do Olavo de Carvalho. É o que ele mais sabe fazer. O Eduardo Vilas Boas. O Bolsonaro disse que agradece muito o Olavo por ter ajudado ele a ser eleito, porque não, segundo o Bolsonaro, ele só foi eleito graças ao Olavo de Carvalho. Guru dele. E na realidade, o que os colunistas e jornalistas dizem, um dos grandes erros e problemas adjacentes do governo Bolsonaro nesses 100 dias são esses atritos entre os dois pensamentos contrários de lados do governo Bolsonaro, né? Isso tem acabado implicando coisas ruins no próprio governo. A promessa dele que ele entrou quando ele se candidatou à presidência é fazer uma política nova, uma política sem amarras que nem as antigas. Porém, ele não consegue articular nada, porque na minha visão, o grande problema é aquele centrão, né, daqueles que eu apoio a sua causa desde que você me dê uma premiação. Eu acho que a ideologia dele ainda prende ele muito. Ele ainda é preso muito na ideologia. Eu acho que ele se desprendeu um pouco das suas porque ideologias. Ainda há resquícios, como houve na proibição da propaganda do Banco do Brasil, que ele demitiu, né, o responsável pelo marketing do banco. Eu acho isso errado. Só que ele se desprendeu um pouco das ideologias dele, mas eu reafirmo, e pode gravar aí, tô concordando com o Fernando, eu acho que, beleza, ele quer ter o Olavo de Carvalho dele como guru, ok, mas ele não pode ficar trazendo isso pro governo. Ele não compõe nenhuma pasta dos ministérios, ele não tem nenhum cargo político. Não compõe, mas indica 2, ele já é dono de 2 ministérios. Exatamente. Então, tira o Mourão e coloca o Olavo de Carvalho Educação como e Relações vice. Exteriores. Sim. Mas um comentário pífio, um momento é que alguém que vocabulário, meus amigos, fora que do vocabulário. país ainda quer comentar Isso que algo é complicado. dentro de nosso país. Não. E alguém isso que, daí como eu ele- discordo com você, porque o Jean Willis recentemente deu uma entrevista pro Pedro Bial, dando os pitacos dele aqui no Brasil, então, sem a gente criticar Mas tem ele que foi criticar deputado outro, né? federal. manda Foi mais uma deputado então, federal. manda mais Não, uma só sobre pra política. falar, E o Olavo de Carvalho é um grande, né, pessoa, né, tão, né, que se diz tão intelectual e tal, disse que a Pepsi Cola adoça seus refrigerantes com fetos abortados. Pode pesquisar na internet, tá lá, certo? É fake news, é mentira e ninguém fala. Lembrando que ele é auto-intitulado, só queria deixar essa palavra no filósofo, ar. jornalista Vou me e astrólogo. auto-intitular. Mas a gente vamos Baseado transparecer a em Grey's informação Anatomy. correta. Não gosto dele, mas ele tem outras formações aí. Ele é auto-intitulado filósofo, mas ele tem outras formações. Vamos aí. Então vamos lá, idiota. manda mais uma, É, manda mais uma de política aí pra gente Falando em finalizar. promessas, Sai do o Olavo de Bolsonaro Carvalho. hoje sancionou um decreto que Amei esse decreto. aumenta Sabia. a legalidade de porte de armas. Porte ou posse, ô Francisco? Porte. Porte de armas Porte de para seguintes áreas: jornalistas que trabalham na cobertura policial, políticos, conselheiros tutelares, advogados, oficiais de justiça, agentes de trânsito, caminhoneiros e moradores de áreas rurais. Todos esses poderão ter um posse de arma mais abrangente, poderá ter mais facilmente, Uma facilidade maior maior, né? facilidade, possibilitando também ter um aumento no número de cartuchos de bala, se eu não me engano, de 1.000 para 5.000 Exatamente. cartuchos anuais para armas ilegais, ou alguma coisa assim, e um tanto a mais para armas legais. Agora eu não entendi o porquê a gente de trânsito vai ter uma pistola. Você não vai ser Passou no multado, sinal mas vermelho. agora ele dá um tiro no seu pneu, você capota o carro. Né? Mas- Com aquela pistolinha em cima do viaduto e com a outra na mão. Ou você para por mim ou você para por mal. Mas agora uma frase pra meio que finalizar esse assunto. Nós jornalistas já tem a arma já, praticamente. Se a gente andar com uma caneta, um papel, uma câmera fotográfica e um gravador, quando bem usado, a gente pode acabar com vidas. Quando bem usados, não. Nesse caso, quando mal usados. Quando bem usados, eu acho que a gente consegue ajudar o país a se desenvolver, que é o que a gente está precisando aí, já que o governo anda confuso, as pessoas andam perdidas. E para finalizar agora, realmente, eu queria deixar só o capítulo de um livro muito interessante. O jornalismo Bíblia. crítico, ele não Gênesis 1. depende da opinião de quem escreve.
O simples registro ou confronto de dados, informações e opiniões alheias pode ser muito mais contundente que a opinião de um jornalista. É o que? Aronk? Não, não. Fala aí pra gente. Esse é bom, esse é bom. Não Na lembro. próxima edição do nosso programa traremos... Vai lá, quem souber, famoso. quem souber o autor dessa frase, manda pra nós nos comentários. Não, vamos Autor fazer o seguinte. desconhecido. Quem souber... Tá quem aqui no foi próximo que escreveu programa, dá essa um oi. frase E mandar pra gente aí No na... próximo No programa nosso eu só canal do queria fazer um YouTube, pedido. escreve aí nos comentários aí. Você pode vir buscar uma caixa de bombom Pro comigo. próximo Ô, programa eu só queria fazer um louco. pedido. Não vale vocês, viu? Dá um tempo a mais pra debater um pouco de política e tudo mais, sabe? Porque Que eu achei muito pequeno, curto tempo. O tempo foi curto por causa das entrevistas antes. Teve muitas entrevistas. Somos povo- todos... Tá povo aqui entrevistando um cara comprometido. bacana demais. Eu acho que a gente poderia... Vamos dar boa noite. Calma que o nosso hora querido de amigo dizer Gabriel tá tchau. querendo que a gente dê uma enrolada, converse mais. Ele está buscando mais informações pra você que tá que E aí. você tá aqui fazendo? o jornalismo é improvisado, a gente tira notícias na hora. Não é bem assim. Senão isso aí é fake news, pô. É fake news de vocês. Fake news por quê? Fake news. Você tá desenvolvendo um negócio da hora da sua cabeça, é fake news. Então, acho que por hoje é só, hein, pessoal. Vamos Um agradecimento Vamos de dar uma cada. despedida Obrigado. aí. Quem quer dinheiro? Tchau, tchau, gente. Muito boa noite. Gabriel aqui, desligando. Gente, Francisco, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês em um mesa de 5. Espero voltar na próxima pra falar que o São Paulo tá na liderança do Campeonato Brasileiro. Boa noite a todos. O Fernando pede que todos tenham consciência aí na hora de tomar as decisões, certo? Analisem com cuidado todas as informações e é isso aí. O Brasil tem que crescer. O Brasil não pode regredir, não. Que eu amo o povo brasileiro. É isso aí. Abraço. Aqui é a Ellen, tô dando tchau pra vocês, até a próxima. Façam muitas manifestações e protejam os jornalistas para que a gente não tome bala também, tá bom, gente? Agora a gente tá armado, menino. Agora vai ser Ai, troca de olha tiro. só. Mentira. Já sou profissional. Sou Samuel, eu mediei essa mesa de 5 e por hoje a gente finaliza. Muito obrigado.